Com a reeleição do presidente Rodrigo Pacheco no Senado e no início da nova legislatura, os blocos partidários começam a se articular para definir as presidências das comissões. A expectativa é finalizar o acordo até o fim da semana que vem. Sobre essas articulações e a expectativa para um novo Congresso, vamos conversar ao vivo com o Christopher Garman, que é o diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia. Christopher, muito bem-vindo. Agradeço o convite para participar dessa conversa. Bem, Christopher, com a recondução de Rodrigo Pacheco no Congresso, a gente pode entender que esta tenha sido uma vitória para o presidente Lula e até a depender do entendimento, a recondução de Arthur Lira com apoio de diversos partidos, uma frente bem ampla, pode de alguma forma também trazer algum tipo de vantagem para o governo? Olha, sem dúvida nenhuma, a vitória, em particular, do Rodrigo Pacheco foi importante para o governo. Particularmente no Senado, onde não havia um candidato de consenso. Então, enquanto na Câmara de Deputados a eleição do Arthur Lira, acho que se revelou pouco sobre a base de sustentação do governo nessa casa, até porque incluiu o apoio de todas as alas políticas, até as alas mais bolsonaristas. No Senado, não. No Senado houve uma articulação, sim, ao redor da candidatura de Rogério Marinho. Eu acho que no Senado foi um sinal um pouco mais revelador das dificuldades que o governo Lula possa encontrar lá. Foi muito positivo, sim, o Rodrigo Pacheco ter conseguido prevalecer com uma margem razoável, mas, ao mesmo tempo, o fato do Rogério Marinho ter conseguido 32 votos é um sinal, do nosso ponto de vista, da Eurásia, que o governo terá uma margem muito estreita para poder aprovar qualquer emenda constitucional naquela casa. E é nessa casa, no Senado, onde o governo vai ter mais dificuldades. Na Câmara de Deputados, a base bolsonarista, antipetista, ideologicamente à direita, é menor do que no Senado. Conseguir 3/5 nunca é fácil, né? Agora, quando você tem uma oposição volumosa, muito mais difícil, né? Depende de muito acordo. Com certeza. A gente fez um estudo na Eurásia, olhando senador por senador e deputado por deputado, tentando identificar, depois das eleições, qual é a base dessa base parlamentar ideologicamente da direita, antipetista. E no Senado, no nosso estudo, estava 31 votos. Marinho conseguiu 32 votos. A boa notícia é que, na agenda prioritária do governo Lula, só tem uma PEC de expressão irrelevante, e é a PEC da reforma tributária, que unifica o imposto sobre valor agregado. E isso é uma reforma que talvez não corte, não se alinhe de acordo com divisão ideológica, até porque tem apoio dos governadores, inclusive governadores da direita. Bem, a gente tem agora as discussões para as comissões, né? Tem outras que são menores, que são menos importantes, que se reúnem menos, mas todo mundo quer, por exemplo, se pudesse, obviamente, ter uma CCJ em mãos para lidar com mais efetividade em relação à pauta daquilo que é apresentado no Congresso. Por que essas comissões são tão importantes para a costura também do Executivo? E na sua avaliação, como é que vai ser essa distribuição do poder em termos ideológicos, partidários, e que dependa também dessa negociação na composição, né, daquela balança de poderes entre quem está no governo e quem está na oposição? Não, perfeito. Quando um candidato à presidência para uma das casas reúne uma chapa, geralmente vem com uma série de promessas, promessas de indicações em comissões, em particular, uma moeda de troca importante. Também inclui promessas do lado do executivo, né? E aí são promessas de cargos ou potencialmente verbas. Então, as duas coisas aconteceram nas eleições para a Câmara e o Senado, em particular no Senado. Então, as indicações para as comissões são importantes, porque quem é o presidente da comissão geralmente tem um poder de influência sobre pautar temas, trâmite. Então, o ator vira, o senador, o deputado vira uma peça-chave para influenciar projetos específicos. Isso não só para você poder se garimbar perante a sua base, mas também ter influência sobre temas econômicos sensíveis. Então, é um tema importante, sim. A costura, particularmente no Senado, vai ser ao redor do grupo de senadores que deram apoio para o Pacheco. Então, houve
promessas sendo feitas ao longo dessa negociação e devemos ver uma base razoavelmente ampla na distribuição dessas comissões. Falando em distribuições, recentemente a gente estava até na expectativa da definição da eleição das casas legislativas para até que o governo fizesse também a distribuição de cargos de segundo e também de terceiros escalões. Na sua avaliação, com essas distribuições, é possível, de certa forma, atender a demanda, o apetite por cargos de partidos do Centrão ou aqueles que se aproximam mais do que é ser um partido de centro, mesmo tendo as suas divergências internas, como o União Brasil e o PSD? Com certeza. Aliás, quando a gente vê a negociação para a chapa, particularmente do Pacheco no Senado, e havia cada lado fazendo suas contagens, um colocando números maiores do que os outros, certamente houve um grupo de senadores que estavam esperando e aguardando a definição do seu voto para poder receber promessas, não só de comissões, mas também de cargos, indicações no segundo e no terceiro escalão no próprio executivo, e isso deve ter ocorrido. E acho que a eleição para Pacheco revelou talvez o tamanho de quem foi leal, quem não foi leal. As pessoas que foram leais devem ser recompensadas com essas nomeações no segundo escalão. O presidente Lula tem sido muito cauteloso nas indicações do segundo e terceiro escalão, porque ele está construindo uma base parlamentar. E não é só dos partidos que representam ministérios, mas mesmo dos partidos que não têm ministérios no primeiro escalão, podemos incluir o próprio PP, os republicanos, evidentemente o União Brasil e o PSD já fazem parte do primeiro escalão, mas mesmo os partidos da direita que não fazem parte, têm alas que estão dispostas a poder negociar com o governo Lula. Então, essa distribuição do segundo e terceiro escalão é uma coisa mais cautelosa. Acho que demora mais tempo do que normal, devido à engenharia da construção dessa colisão, está um pouco mais difícil nesse ambiente. Você falou a respeito da cautela do presidente Lula. Na sua avaliação, o que pesa mais? Na prática, quase 4 governos petistas ou o medo de um impeachment? Olha, eu acho que medo de impeachment talvez seja uma maneira extrema de colocar. Talvez eu colocaria o seguinte: eu acho que o presidente Lula reconhece que está assumindo o poder num país dividido, altamente polarizado, com uma oposição disposta a ir para as ruas, e na visão do presidente Lula, antidemocrático, né? Então, para o presidente, eu acho que ele enxerga uma certa vulnerabilidade política que ele tem, não tem muita gordura para poder queimar, não só perante a opinião pública, o que também significa que ele está fazendo do máximo para tentar incentivar crescimento econômico, não está disposto a assumir muito custo nesse início de mandato, e politicamente ele está querendo ter um pente fino nessas negociações para poder ampliar e fortalecer essa base parlamentar que ele pode construir. Importante reconhecer, entretanto, que boa parte desses partidos de centro que estão negociando cargos não é um apoio leal. Se a aprovação do presidente cair, a economia não vai mal, aí o preço que eles vão cobrar vai subir e podem abandonar o barco. Então, no fundo, eu enxergo essa distribuição de cargos como importante, sim. É uma maneira de você costurar essa base, mas uma base que vai ser razoavelmente frágil e muito vai depender de onde é que vai a economia e a aprovação do próprio presidente. Christopher, nós estamos aí discutindo muito a reforma tributária, o início dos trabalhos, e agora há pouco, inclusive, a gente teve uma entrevista com o líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, no Congresso, dizendo que na avaliação dele, primeiro passa a âncora fiscal e depois, até o final do ano, ele ficaria feliz se conseguissem aprovar a reforma tributária. Na sua avaliação, aquela coisa que se diz de que um governo é mais forte no primeiro ano, está mais sustentável no que diz respeito a aprovar reformas, é válido porque a gente está vendo de um Congresso mais à direita para um governo do Executivo de esquerda? É possível se aplicar essa teoria ao que a gente tem visto, pelo menos na sua avaliação até agora no governo Lula? Sim, acho que vale, mas num contexto mais fragilizado. A gente olha os índices de aprovação do presidente Lula, e pesquisas de opinião que tentam mensurar, alguns representam proxy, se você confia no presidente, não confia, outros têm dados de aprovação.
a gente enxerga que o presidente Lula começa com uma taxa de aprovação, aprova, desaprova, não é ótimo, bom, regular com péssimo, mas uma aprova de 52 a 54. Quando a gente olha o ponto de partida dos últimos 4 presidentes eleitos no primeiro mandato, geralmente começa com um patamar mais elevado que isso. Então, o presidente Lula começa com um patamar menor do que governantes, geralmente iniciando o seu primeiro mandato, até talvez, evidentemente, o presidente Lula já esteve no poder 2 vezes, passou pelos colocando Lava Jato, um ambiente polarizado. Então, a gordura que ele tem é menor. E que nós temos vendo na América Latina é que, geralmente, o declínio de aprovação de presidentes eleitos no seu primeiro ano de governo está sendo mais rápido do que o normal. Então, vale sim. Parlamentares do centro querem negociar com o novo governo, querem ter essa boa vontade. Perante a opinião pública, ele está com uma pequena lua de mel, não tão grande quanto outros governantes, mas é um ambiente mais favorável. Eu diria que o primeiro semestre é o primeiro semestre mais chave. No segundo semestre, acredito eu, que as dificuldades do governo Lula vão se acumulando, até porque vai ser um ano difícil, dado o aperto monetário pelo Banco Central para controlar a inflação. Então, nós vamos ter as repercussões econômicas da taxa de juros mais elevados, que também devem mitigar e diminuir a aprovação do presidente. Então, as escolhas que o governo vão fazer, particularmente no primeiro semestre, vão ser importantes, e tudo indica que na reforma tributária, talvez até o final do ano, mas o primeiro semestre deve ser focado na reforma do IVA. No segundo semestre, a reforma sobre a renda. Então, tem 2 parcelas da reforma tributária e eu acho que eles vão sequenciar essa estratégia. Muito bem, nós agradecemos a participação de Christopher Garman, que é diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia. Muito obrigado. Muito obrigado, grande prazer.